aí, só a tua fala. Tô gravando, hein? Não, calma aí, começa a gravar ainda não. Ah, já tá gravando já. Não. Vamos ver. Já pegou, já. Só Já danou já, Geis. Isso, já saiu tudo. Hein? Tô aqui com... Ô, Briosa, fica quieta aí, vai. Já tá gravando aqui. Peraí. Fala boa tarde, boa noite. Tô aqui com a Geice, com o Danilo. Danilo, nosso violinista, para falar sobre nota fiscal de consumidor eletrônica que vem agora para substituir o CFE-SAT. Então, eu vou apresentar o Danilo aqui e a Geice. Vamos lá. Essa aqui é a dona Geice. Dá um tchauzinho aí, Geice. Oi, gente, tudo bem? Tchauzinho para a câmera. Vamos ver. Olha lá. E... Caramba, deixa eu achar o Danilo aqui, hein? Tô meio escondido aqui. Aí, esse é o Danilo. Opa, isso aí. Tamo junto. E esse aqui é o nosso podcast aqui da Contábil. O Danilo, você lembra da história aqui do documento fiscal eletrônico para venda no varejo ou não? Lembro sim, é uma história antiga, né? Que era uma base que tinha emissão, enfim. Lembro dessa época, sim. Então vamos lá. Bem antigamente mesmo, né? Antigamente que eu digo há uns 10 anos atrás, ou 12 no máximo. Exato. As lojas de varejo usavam um talão de nota, de papel. E para vender no varejo, quer dizer, o que é vender no varejo? Vender para o consumidor final, sem precisar pôr o nome, o CPF, o endereço do comprador, do cliente, na nota. Então usava-se um talão que se preenchia a caneta. Aquilo chamava nota fiscal modelo 2. Era o que as lojinhas de sapato, de roupa, os mercadinhos usavam. E os supermercados, né, que tinham maior volume, eles usavam uma impressora fiscal com bobina de fita detalhe. Então tinha duas fitas de papel enroladas, uma era carbonada, a de cima, e a de baixo branca. Então, conforme o caixa, né, do mercado passava uma mercadoria no leitor de código de barras, já saía uma linha impressa naquela fita, na impressora. Aquela fita de papel era o próprio documento fiscal. E aí o supermercado tinha que guardar lá uma via daquilo, né, pro fiscal. Então guardava aquilo mesmo, ensacava aqueles rolos de bobina e guardava aquilo. E eventualmente, uma vez na vida, uma vez na morte, o fiscal colhia aquelas bobinas para fiscalizar. O fiscal de ICMS, especialmente. Depois daquilo, passou a existir o cupom fiscal, mas aí deixou-se de existir a impressora de fita detalhe, que tinha o papel carbonado, e passou a existir a impressora fiscal de memória de fita detalhe. Então ela tinha um chassi de aço, aí tinha uma memória EPROM, lá numa caixinha assim de aço no chassi, e aquela memória era coberta com uma massa, com uma resina, era inviolável. Então, cada mercadoria que passava naquela impressora, saía uma linha lá no papelzinho para o cliente, mas aí então já era uma via só. A parte que servia ao governo para ele fiscalizar impostos, ICMS especialmente, ficava gravado nesse chip, nessa memória. Aí atrás da impressora, tinha duas portas seriais. Uma que o contribuinte, a loja se servia, que conectava nela o computador para enviar lá as instruções para a impressora imprimir mais um item, para ela abrir a gaveta de dinheiro. E tinha uma porta serial, a COM 2, especialmente dedicada ao agente fiscal. Então o fiscal vinha na loja com um notebook, que os notebooks tinham porta serial nessa época, hein? Se conectava nas impressoras e ele lia lá as vendas que o mercado fez. Aí depois disso passou a existir a impressora fiscal
térmica. Essa nós temos aí, né, Geice? Isso. Dá uma para eu ver aqui, Geice, que vê? Tem isso aqui. Essa é a impressora fiscal? Isso. Não, ela é uma impressorinha. Não, essa é não fiscal. Da Fiscal, outra ali. é. É. Já essa daí. É. Essa é uma impressora fiscal. Então, nossa, como é que eu mostro? Ah, tem que mostrar para aquela câmera lá, né? Então, já sai o papelzinho aqui já que é o cupom fiscal, que é a nota, né, fiscal que o contribuinte leva. Mas, de fato, a partir de agora, não ficava mais gravado aqui. O aplicativo, né, comercial era totalmente selado pelo Estado e ele transmitia arquivos para o Sintegra. E aí o governo passava a conhecer a partir de arquivos já. E tinha alguns entraves nessa época aí, que era, por exemplo, o TEF, né, o PIN-PAD de cartão de débito e crédito, precisava estar exatamente ligado com a impressora fiscal. Cada venda que fazia naquele cupom tinha que estar gravado lá por escrito e, logicamente, né, nos arquivos, o tipo de recebimento que foi feito lá e o número da transação com cartão de débito e crédito. Então as lojas ficavam engessadas, né? E para ter uma ideia, assim, os sistemas tinham que ser separados. O sistema que roda no caixa do supermercado, no checkout, não podia ser o mesmo lá do retaguarda, que faz estoque. Porque cada caixa tinha que funcionar independentemente de haver conexão com a rede, etc. Sabe? E depois disso nós chegamos numa evolução, que agora a Geice e o Danilo vão explicar, que é o SAT, que é o Serviço de Autenticação e Transmissão de Documentos Fiscais. Mostra um SAT aí, Geice, pro... Aqui. Aí. Esse é o modelinho do SAT. Fala mais perto do microfone, Geice. Esse é o modelinho do SAT, que faz emissões da CFE SAT. O que isso aí faz, Geice? É a emissão do cupom fiscal. Peraí que eu errei. Vai, Geice, pode. Fica tranquila, conserta aí. Faz a emissão do CF-SAT. E o que mais? Agora essa parte Ajuda aí, Danilo, não vamos Agora editar, essa não. parte é do Danilo aí. Deixa o trem ficar feio mesmo ao vivo, não vamos editar, não. Vai, Danilo, fala a tua parte aí. O SAT, ele, além de emitir, ele autentica, né? Ele faz a emissão do cupom fiscal e ele também autentica e valida esse cupom e armazena ele numa memória que depois ele vai transmitindo para a Cefaz pela internet conforme vai uma fila, né? E aí você vai gravando essas informações dos cupons no aparelho e ele vai transmitindo para a Cefaz depois pela internet. Hoje a gente vai falar da extinção do SAT. Não, gente, mas espera aí que ninguém entendeu o que é SAT ainda. Presta o SAT aí para mim. Tá. Vai, aqui, ó. Então vai, esse é um SAT. O que é isso aqui? É um aparelhinho. O governo obrigou todo mundo a comprar isso aqui, pelo menos um por loja. E aí ele homologou algumas poucas empresas no Brasil só que tinham autorização para fabricar isso aqui. Era uma fortuna, ruim de instalar, ruim de funcionar, cheio de defeitos e ninguém dava atenção para a gente. Mas o que é isso aqui? O governo quis automatizar, informatizar cada vez mais a fiscalização. Então ele pensou assim, olha, a partir de uma data X, aí uns 6 anos atrás, cada mercadoria que você vende, o mercado, o posto de gasolina, ou farmácia, ou loja de sapato, eu quero que você transmite para mim, uma a uma, com a tributação dela especificamente, uma por uma. Eu quero controlar o que você vende, o imposto que está gerando, quero saber o que as pessoas estão consumindo, que tipo de shampoo que as mulheres usam, que tipo de combustível o povo gosta de comprar mais no final de semana, mais na segunda-feira, que tipo de remédio que o povo toma, e assim por diante.
Então ele queria ter a recepção online dessas vendas. Só que o governo teve medo de obrigar isso e a infraestrutura de internet dele mesmo não conseguir servir todas as empresas, cada ponto de venda conectado online. Então o que ele fez? Ele falou assim, olha, o mesmo sistema que eu tenho aqui no meu servidor, eu, governo, eu quero que um aparelhinho que fique lá na empresa e que as empresas, ao invés de transmitirem esse cupom para mim aqui, essas mercadorias que estão vendendo uma por uma, eu quero que ele transmita para esse aparelhinho que tem o meu sistema dentro dele. O aparelhinho que eu autorizei só os meus amigos a fabricarem, que eu obriguei as lojas a comprarem e que eu obriguei elas terem lá um certificado digital e o meu sistema. Aí esse aparelhinho que está com o meu sistema, e o governo, vai validar se aquela loja está aberta mesmo, se a data está certa, se aquela mercadoria existe, se ela tem código de barras, se a tributação dela está mais ou menos coerente. E se ela validar, esse aparelhinho emite uma ordem para o sistema da empresa conseguir imprimir o cupom fiscal e o cliente ir embora com a mercadoria. Se esse aparelhinho não validar, você não pode vender. Tem que mandar o cliente embora da tua loja sem a mercadoria. Então isso que é o SAT, tá? É um aparelhinho que as empresas compravam e compram até hoje, e que é para pôr um sistema do governo aqui dentro, para validar as vendas da empresa e autorizar a emitir cupom fiscal. Mas aí o governo foi ampliando a estrutura dele e ele quis fazer mais. Agora ele quer assim, não, agora eu tenho condição, agora eu quero conhecer online essas vendas, item por item. Se você for numa conveniência às 2h comprar uma cerveja, eu quero conhecer às 2h que você comprou uma cerveja. E que você pagou lá com o seu cartão de débito ou com Pix. Então agora ele está extinguindo isso aqui, não vai ter mais, e as empresas, e as empresas passam a emitir um novo tipo de documento fiscal, que é a nota fiscal de venda ao consumidor eletrônica, ao invés do que saía daqui, que era o cupom fiscal eletrônico, o CFE-SAT. Ô Geise, fala para nós então que data que isso para, quando que não pode mais comprar SAT e o que todo mundo tem que fazer. A ideia é explicar de forma simples. O que vai mudar e como se preparar. O SAT vai parar de transmitir os cupons a partir do dia 31/12/2025 e a obrigatoriedade dele vai a partir do dia 1º de janeiro de 2026. E aí, o que tem que fazer? As empresas precisam estar com o software... Como que eu falo? Software. Eu não sei falar essa palavra. Peraí. Uhum. Peraí, Dá ajuda aí, Danilo. Tem que estar com software né? atualizado? Tem. Então, se você é lojista ou desenvolvedor de sistema fiscal, contador, enfim, você precisa mapear o que vai mudar, conversar com os desenvolvedores do sistema, né, do RP ali, validar o credenciamento, né, e testar essa mudança para não ter surpresas, né. E o site vai deixar de ser admitido a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Então ainda está sendo utilizado, você pode ainda emitir por site, mas já é importante ficar atento aos prazos e já preparar com a equipe aí de sistema as mudanças necessárias e já começar a fazer essa mudança aí. Lembrando também, Rogério, que a emissão do cupom fiscal da NFC não poderá ser emitidos com CNPJ. Quando for emitir CNPJ, vai ser o modelo 55,
que é a nota fiscal eletrônica, e não no modelo 65, que é a NFCE. Então, só para realmente consumidor final, que é a pessoa física. Isso é importante, hein, Geise? Então, como que fazia antes, né? Vamos supor, uma oficina mecânica vai lá no supermercado comprar pão e mortadela para o lanche da tarde dos mecânicos. Aí o funcionário pegava um dinheiro lá com a secretária, ia lá no mercado, comprava o pãozinho, né? Passava no caixa e tirava um cupom fiscal, né? Aí se aquele item lá, né, o pãozinho, a mortadela, não fosse item essencial para a oficina, se ela não fosse tomar créditos dele, aquele cupom poderia ir para a despesa contábil. Se ele fosse tomar crédito, vamos supor, se ao invés dele ir lá comprar pão no mercado, ele fosse numa autopeças, comprar peças, aí apesar da autopeças emitir o cupom fiscal, ele pedia uma nota fiscal eletrônica, modelo 55, que é aquela grande, né, em papel sulfite, o Danfa é papel sulfite. E aquela nota saía com um tipo de emissão, né, com uma natureza de operação, que era uma venda acompanhada de cupom fiscal, para não contar a venda duas vezes, sabe? Então, a partir de agora, isso não existe mais, né? Empresas, quando compram, precisam levar uma nota fiscal modelo 55 embora. Se vão aproveitar aquela nota na despesa, se o dinheiro que está pagando é do caixa da empresa, se o cartão que está pagando é o cartão corporativo, assim por diante, né? Então, o cupom fiscal mesmo, quer dizer, a nota fiscal de venda ao consumidor eletrônico, serve para as pessoas físicas, para quem está tomando cafezinho, comprando arroz e feijão no mercado, esse tipo de coisa, né? Ô, Geis, e o que as empresas vão fazer com o SAT, que vai parar de funcionar lá, então, 1 de janeiro? Ele vai ser descartado, só que as impressoras térmicas ainda serão utilizadas para a emissão do cupom da NFCE. Então vai jogar fora no lixo? Não é? Não tem dó, Geis? Por quê? Vão guardar de lembrança. Porque... Quem quiser, uma pessoa que nem você que gosta de guardar lembranças. Não, porque daria custou pra dinheiro, guardar. né? É bonitinho, né? Você viu como é que ele é bonitinho? Sim. Tinha uns modelinhos mais antigos que, antes dessa... Era mais bonito ainda, era Isso. metálico, né? Antes da atualização que teve agora no layout, algumas empresas teve que parar de emitir o SAT, porque foi bloqueado, né, o SAT deles. Para falar a marca. verdade, assim, né? O que eu acho que aconteceu é que vários dos fornecedores disso não se interessaram mais por produzir isso aqui, que não aguentaram as atualizações do governo, sabe? Isso. Acharam que era uma reserva de mercado boa, que iam ganhar muito dinheiro, e ganharam, eu acho. Mas no final das contas, o governo pesa, né? Pesa demais, pede demais, exige demais, e você acaba desistindo daquele negócio por conta do governo. Algumas empresas nem teve prazo, né? Foi... É isso então, Danilo? O que você acha? É isso aí. A gente falou sobre o SAT, né? O tema era as mudanças, aí falamos das datas, né? E falamos dos riscos também, né? Então, se deixar para a última hora aí, se não se preparar, corre o risco de não conseguir mais emitir cupom fiscal e o seu cliente aí vai chegar na sua loja e não vai conseguir sair com o produto, né? Então, para evitar esses riscos, né? Se mantenha informado com os prazos, as principais mudanças, o que precisa ser feito no seu sistema e já se prepara desde agora. Rogério, uma dúvida. Para os contadores, isso muda alguma coisa? Muda. Só lá no SPED, o registro no SPED CMS e IPI passa a ser em linhas diferentes. Nada mais. Sabe o que eu acho? Esse podcast ficou uma bosta, para falar a verdade. Também acho. Ficou horrível, cara. O que a gente faz, hein? Não dá conta, não. Será que o Majin Buu não brilha mais que nós? Será?
Só se ele Se fizer dar uma uma dancinha. dancinha, uma reboladinha lá. Então vai. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Vou tchau. embora. Tchau, tchau.